Agora, de Fundão, a gente vai de volta para Viana, tá? Porque a Vanessa Calmon percorreu vários bairros da cidade e segue chovendo muito por aí, né, Vanessa? Infelizmente, né, Bruna? A situação permanece a mesma. A gente percebe, inclusive, que em muitos momentos tem pancadas de chuva. Então, isso é desesperador para o morador que já teve muita coisa aí perdida, já perdeu tudo praticamente dentro de casa. Agora, vendo chuva caindo de novo, já é aquele sentimento de desespero, né? Novamente, será que vai subir ainda mais o nível dessa água? Será que vai entrar dentro da minha casa? A situação aqui em Coqueiral de Viana, para alguns moradores, né, é a seguinte: as ruas estão completamente alagadas, o rio está passando na realidade entre as casas. A gente percebe inclusive uma forte correnteza, mas na casa de alguns moradores a água ainda não entrou, então eles estão dentro de casa analisando a situação, esperando para ver se em algum momento eles vão ter que sair de dentro das suas casas. Mas em algumas outras localidades, aqui mesmo em Coqueiral de Viana, tinham muitas pessoas em situação de risco que precisaram ser resgatadas. A gente tem imagem, inclusive, porque a gente chegou no momento em que o Corpo de Bombeiros estava retirando crianças de dentro de uma casa. Cerca de 6 crianças, mais ou menos, foram resgatadas. Elas não conseguiriam de forma alguma passar por essa correnteza. Para um adulto já está difícil, então imagina para uma criança. O Corpo de Bombeiros ainda resgatou também algumas pessoas que tinham dificuldade de locomoção, alguns deficientes, pessoas acamadas, idosos, para que elas pudessem se abrigar na casa de parentes ou então em algum abrigo que foi disponibilizado pela Prefeitura de Viana. Mais cedo, além do bairro aqui, Coqueiral de Viana, eu estive em outros bairros também do município, né? O município mais castigado aí pelas chuvas no Espírito Santo. Apesar de não ter chovido tanto de ontem para hoje, mas ainda assim, Viana está sofrendo muito com essa chuva. Eu percorri alguns bairros como Nova Betânia, Vila Betânia, bairro Industrial, e por lá a situação não está muito diferente daqui, não. Vamos ver na reportagem. Em Coqueiral de Viana, o cenário era desesperador. Em meio à forte correnteza do rio Formate, que passava entre as casas, homens do Corpo de Bombeiros tentavam chegar aos moradores ilhados, entre eles, crianças. Pela dificuldade de acesso, foi preciso usar um bote para chegar às famílias mais distantes. Minutos depois, as crianças foram trazidas até um local seguro. Pode vir aqui, traz eles aqui debaixo aqui. De acordo com os moradores, o rio Formate transbordou por volta das 3 horas da tarde. Desde então, eles estão nessa situação, completamente ilhados. Isso aqui tudo que vocês estão vendo, na realidade, eram ruas. Mas nesse momento não dá para saber mais o que é rio e o que é rua. Muitos moradores ainda não conseguiram sair de suas casas. Estão esperando pelo socorro. Estamos aqui, ó, você está vendo a situação? Tá de cada hora pior, e já nós chamamos o bombeiro para poder levar uma família que estava ali irada, que, nossa, só Deus na causa. Tá ruim, né? Tá difícil para atravessar. Como é que é? Criança, por exemplo, não consegue passar? Não, a água tá batendo aqui em mim. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o bairro é o mais crítico do município. Nosso principal desafio nesta manhã de sexta-feira é ainda o socorro às vítimas. Nós temos algumas famílias que estão precisando ser assistidas em caráter emergencial. Nós estamos mobilizando as equipes. Ontem ficamos até quase meia-noite e conseguimos resgatar quase 30 pessoas. Hoje nós temos uma quantidade de pessoas muito, mas muito menor mesmo, em situação de vulnerabilidade que pode colocar a integridade física deles em risco. Então, daqui a pouco nós estaremos saindo rumo a Coqueiral de Viana e também Nova Betânia para socorrer essas vítimas e assim tentar amenizar a situação. Em Nova Betânia, outro bairro que fica às margens do rio Formate, a água subiu tanto que a Thaís teve que sair de casa carregada pelo pai. A gente foi tentando tirar mais coisas, né, para não deixar tudo perder, e quando a gente saiu a água já estava bem alta já. Foi bem triste. Como é que você está sentindo nesse momento? Abalado, né? Porque a gente perdeu muita coisa. E ver a casa da gente assim, embaixo da água é aterrorizante. Ontem à noite parecia um Titanic, que você ia afundar. A casa dela foi uma das mais atingidas. Perdeu tudo. E agora é tentar limpar para depois ver o que... Ver o que sobrou e começar de novo. Até o momento, 177 pessoas estão desabrigadas em Viana. Ao todo, são mais de 1.000 fora de suas casas. A previsão é de que chova até domingo. Nós solicitamos, né, à Defesa Civil Estadual o decreto de que nós estamos em situação de emergência. Aguardamos a homologação para que isso possa se confirmar.
Hoje nós temos por volta de 1.031 pessoas desalojadas, dentre as quais 177 estão distribuídas nos 6 abrigos que nós disponibilizamos aqui no município. Pois é, a gente lembra também, né, que essas pessoas agora vão precisar muito da solidariedade de todo mundo, com doações. As pessoas perderam tudo, gente. Mesmo essas pessoas que estão saindo da casa para casa de parentes, quando elas voltarem para dentro de casa, muito provavelmente elas não vão encontrar nada, né? Vão ter que colocar todos os móveis na rua, vão ter que jogar tudo fora. Aqui onde eu estou, em outro ângulo de Coqueiral de Viana, a gente consegue ter um panorama melhor dessa situação do Rio Formate. Ó, esse aqui, nesse momento, é o Rio Formate, mas um pouquinho à esquerda, a gente percebe que ele transbordou completamente. Aí, agora, onde o Francisco Abreu está mostrando para vocês, é o ponto final de Caçaroca, né, Cariacica. Então, aqui faz divisa com Coqueiral de Viana, é uma divisa entre Cariacica e Viana. E o que a gente consegue perceber é, de fato, que o Rio Formate transbordou completamente. E aí, essa situação que vocês já sabem, né? Inundou vários bairros de Cariacica, vários bairros de Viana também. A gente mostrou, né, toda essa situação crítica em Coqueiral de Viana. Agora as autoridades, né, estão utilizando todos os recursos possíveis para que as pessoas possam ficar em segurança até que o Rio Formate baixe o nível e aí sim elas possam contabilizar os prejuízos e tentar recomeçar, né, Bruna? Sem dúvidas, a gente que perdeu tudo dentro de casa vai precisar de muita ajuda, de muita solidariedade, de muita ajuda do poder público principalmente, mas a gente ajuda como a gente pode, Vanessa. Obrigada aí pelas informações.